expansão e percepção em sintonia com o bem-estar. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à jornada de autoconhecimento, bem-estar e expansão da consciência. Aqui, acreditamos que cada um de nós é uma poderosa força no universo, capaz de transformar não apenas a própria realidade, mas também o mundo ao nosso redor. Adotar uma percepção mais ampla de quem realmente somos é fundamental para entendermos como podemos contribuir para a construção de um mundo melhor. Através de reflexões profundas sobre assuntos do nosso cotidiano e conteúdos inspiradores, buscamos auxiliar você em sua jornada de autodescoberta, espiritualidade e bem-estar. Faço um convite a você. Visite nosso blog. Navegue pelas categorias e conecte-se com temas que ressoam com sua essência. Que o conteúdo deste espaço contribua positivamente para a sua vida e inspire sua jornada. Juntos, podemos dar um grande salto evolutivo e criar um mundo mais consciente. Gratidão por você estar aqui. Podcast: expansão e percepção em sintonia com o bem-estar. Aqui iniciamos uma série de episódios de podcast, para você que deseja uma sintonia mais profunda consigo mesmo e com o mundo. Um espaço onde a escuta sensível e a reflexão consciente são bem-vindas. Hoje, convido você a se expandir para mais um tema essencial. O despertar consciencial, da dissonância à harmonia interior. Ainda sobre o despertar consciencial, já vimos no episódio anterior os sintomas mais comuns que surgem quando esse processo começa a florescer. Também compreendemos que o despertar não é um fenômeno novo, mas algo que vem se manifestando de forma natural ao longo das eras, como descrevem os antigos ensinamentos herméticos. Neste texto, quero abrir um pouco mais da minha própria jornada nesse processo, como ele se iniciou, os desafios que enfrentei e as transformações que trouxe à minha vida. Caso ainda não tenha acompanhado o primeiro episódio, eu encorajo você a ouvir. Isso pode enriquecer ainda mais sua compreensão do tema que abordo aqui. Há pouco mais de uma década, recordo-me bem da avalanche de questionamentos, das reações do meu corpo, do que eu achava ser depressão, da intolerância energética e da dissonância que eu sentia em relação às pessoas, aos ambientes e às empresas onde trabalhei. Os lugares pareciam saturados, doentes, antiéticos. Eu observava as injustiças, a falta de coerência, o caos. E algo dentro de mim clamava por compreensão e por afastamento. Comecei então a buscar respostas. Vasculhei a internet e encontrei alguns blogs e sites que falavam sobre o tema. Li tudo o que pude, ainda que muitas vezes não entendesse completamente. Até que um dia, no YouTube, encontrei um vídeo do professor Laércio Fonseca, físico, espiritualista e ex-professor da Unicamp. Ainda resisti. Minhas crenças espirituais eram limitantes. Mas algo dentro de mim sussurrava para que eu abrisse a mente e o coração, para que pudesse compreender. Não para negar o que eu acreditava, mas apenas deixar de lado por um instante e ouvir. Assim o fiz. Eu já estava cansada demais para continuar negando o chamado interior. Passei a acompanhar seus ensinamentos e, aos poucos, fui percebendo que aquilo que antes me parecia devaneio, tudo fazia sentido. Eu lia, absorvia, questionava e retinha o que ressoava. Em paralelo, conheci o trabalho de uma espiritualista chamada Axerá. Ela realizou uma leitura de aura e recomendou uma limpeza energética. Foi preparado banhos de ervas, sais, cristais, sabonetes naturais, loções e perfumes sutis. Lembro-me até hoje do aroma agradável, que parecia envolver a alma. Durante esse processo, ela me explicou que estava transmutando energias densas, invejas antigas, laços destrutivos. E de fato algo mudou. Mas o curioso é que, de início, a mudança pareceu tornar tudo ainda mais desafiador.
Era como se eu tivesse me tornado um repelente vibracional. No ambiente de trabalho, conflitos surgiam do nada. Pessoas reagiam com hostilidade. Até pessoas desconhecidas me confrontavam em situações do cotidiano. E ainda para completar, eu estava em um relacionamento tóxico, desgastado e acabou por se tornar insuportável. Essa pessoa me colocou contra a parede. Ou o relacionamento, ou as minhas buscas irracionais, ou seja, o meu despertar. Mas eu já não podia negar a luz que se acendia dentro de mim. Não podia mais permitir que alguém controlasse minha liberdade de ser, existir e expandir. O término não só foi necessário, mas libertador. Eu podia respirar novamente. Passei a dedicar mais tempo aos meus estudos, às caminhadas na natureza, às viagens curativas, à fotografia e à escrita. Meus refúgios de expressão e reconexão. Mais tarde, conheci o trabalho do professor Hélio Couto e iniciei a ressonância harmônica. Vieram novas catarses, novas limpezas, novos aprendizados. O caminho não é confortável e talvez nem deva ser. É o caminho que nos conduz à transcendência de Maya, a ilusão mundana de que falava Krishna. Como dizia Jesus, estar no mundo, mas não ser do mundo. E é isso, os desafios não cessam, mas passam a ter outro sentido. Ainda encontramos ambientes tóxicos, trabalhos adoecidos, estruturas sociais incoerentes, mas já não nos deixamos aprisionar por eles. Sabemos que tudo é passageiro neste plano material. Quando compreendemos o desapego, o medo perde força, as incertezas deixam de dominar. As tempestades cessam por dentro, mesmo que lá fora continuem a soprar. A alma que aprende a fluir, sem resistir, sabe exatamente onde precisa chegar. E quando um ciclo se encerra, pessoas, lugares e relações, naturalmente se desfazem. É a vida abrindo espaço para a cura da alma. Enquanto muitos ainda permanecem ancorados na falsa sensação de segurança. Aqueles que passam por esse processo, sabem que o verdadeiro porto é o movimento, o caminhar consciente, mesmo em meio às ondas. Os sonhos se tornam mais vívidos, mensagens chegam do invisível, as sincronicidades e as conexões de almas afim surgem. Dormimos e somos curados, intuídos, guiados. O sono propicia a alma de se desprender do material e de viajar para outras realidades ou receber instruções. Daí nasce o impulso de mudar hábitos, de alimentar-se com mais leveza, de respirar o ar mais puro, de viver com menos coisas e mais presença. Quanto menos, mais liberdade, mais fluidez, mais longevidade, mais bem-estar. Quanto mais nos esvaziamos, mais somos preenchidos por essa força luminosa sutil. Quero deixar claro que não trago aqui nenhuma receita, tampouco incentivo a seguir gurus. Cito nomes apenas como fontes de aprendizado que fizeram parte da minha caminhada, e às quais sou grata. Além do trabalho do professor Laércio Fonseca, Axerá e do professor Hélio Couto, também acompanho os trabalhos de Alu Gamache, Ademar Campos, Wagner Borges, Alexandre Comino, Newton Schultz, Pastor Caio Fábio, entre outros. Cada um contribuiu de alguma forma para ampliar minha compreensão sobre a vida e sobre mim mesma. O despertar consciencial não depende de religião. A espiritualidade é parte intrínseca do ser, é saúde, é consciência, é alma. Ignorar a própria consciência é adoecer silenciosamente. O conhecimento é libertação, já diziam as antigas escrituras, e os grandes filósofos. Não ofereço fórmulas, apenas compartilho fragmentos de uma experiência viva. Cada um despertará à sua maneira, no seu tempo, pelo seu caminho. E se você, que me ouve agora, tem vivido algo semelhante, deixe que essa partilha também seja um convite. Conte-nos sua experiência. O despertar da consciência é um processo sutil, que se aproxima de forma delicada e quase imperceptível.
No entanto, quando acontece, provoca profundas transformações em nosso ser. Afinal, ninguém desperta sozinho. A expansão da consciência acontece à medida que nos conectamos uns aos outros, seja neste plano físico ou em dimensões mais elevadas da existência. O despertar consciencial. E agora, como seguir adiante? Chegamos a um ponto crucial. O que acontece depois que conseguimos enxergar além do véu da ilusão? Agora a pergunta que surge é: e agora? O despertar não é o fim da jornada, mas sim a porta de entrada para algo muito maior, como já vimos. Imagine uma pessoa que nasceu cega e, de repente, passa a enxergar. O choque inicial seria imenso, não é mesmo? O desconforto, as dores de cabeça, a confusão mental, a sobrecarga dos sentidos. A poluição visual e auditiva que antes passava despercebida, agora se torna insuportável, nesse processo. A realidade, que antes parecia embaçada, agora se revela em toda a sua intensidade. E a ilusão da beleza colorida do mundo pode se tornar decepcionante. E a partir desse ponto de clareza, como seguir adiante? O caminho do despertar consciencial não tem volta. Não há como ignorar o que agora vemos, sentimos e ouvimos. Como vimos anteriormente, tentar ignorar essa nova percepção pode gerar sintomas no corpo físico, que a medicina ancestral descreve como doenças psicossomáticas. As doenças da alma se manifestando no corpo físico. É tentador imaginar que a solução seria se isolar, ir para o alto de uma montanha e viver de forma autossustentável, longe das pressões e desequilíbrios da chamada civilização. Mas, por mais atraente que isso pareça, aliás, é o que a grande maioria tem buscado. A verdadeira questão não é apenas lidar com os desequilíbrios externos, mas principalmente com os internos. O despertar não significa que estamos prontos, pois esse processo é contínuo. Ele transcende a existência do corpo físico e se estende além da vida terrena. A filosofia oriental nos ensina sobre o caminho do meio. A sabedoria de caminhar entre os dois extremos. O ensinamento cristão fala sobre estar no mundo, mas não ser do mundo. Todos os reinos da natureza estão conectados. E assim também somos, nós, seres humanos, uns com os outros, com o universo. O despertar consciencial, por sua vez, é como uma arrumadeira interna. Ele bagunça tudo, tira o pó, para depois reorganizar e permitir que algo novo entre em nossa vida. Momento de pausa, de reflexão. Sintonize-se com o seu interior e permita que o despertar consciencial guie seus próximos passos. Expansão e percepção em sintonia com o bem-estar. Agora, retorne sua atenção para o momento presente, sabendo que você já está no caminho do despertar. O simples fato de estar aqui e ouvir este podcast é um passo nessa direção. Um despertar em meio ao sofrimento humano. Há algum tempo, trabalhei em uma clínica de geriatria. No início, parecia apenas mais uma experiência profissional, mas aos poucos percebi que aquele ambiente seria um divisor de águas em minha jornada interior. O que vi ali? O descaso, os abusos velados, a falta de sensibilidade com os idosos e pacientes vulneráveis, abalou profundamente minha alma. Lembro-me de um senhor que, mesmo em sua cadeira de rodas, insistia em dar alguns passos. Era seu modo de resistir, de lembrar-se de que ainda havia vida pulsando nele. Mas seu esforço era visto como indisciplina. Um dia, o encontrei de castigo, virado para a parede, e aquilo me atravessou como um grito silencioso da dignidade humana sendo negada. Tentei, com gestos simples, reacender um pouco de alegria naquele lugar. Oferecer papel, lápis de cor, jogos, estímulos que devolvessem cor e sentido àquelas vidas. Por um breve instante, vi sorrisos renascerem, aqueles pacientes antes carrancudos,
devido aos abusos, perceberam que podiam contar comigo e se sentiam motivados. Esses foram os breves momentos que senti gratidão de estar ali cooperando, mas logo vieram as críticas. As perseguições e o desconforto de quem se sente ameaçado pela luz que desperta. Um médico ficou surpreso ao ver a mudança nos pacientes e comentou: "Eles parecem estar se divertindo por aqui." A partir daí, as enfermeiras auxiliares já não me viam com bons olhos. Outra cena que marcou profundamente meu coração. Uma senhora com paralisia, que havia sofrido um derrame, precisava de auxílio para se alimentar. Ela não podia se mover, mas ainda sentia o calor e o frio quando degustava. Enquanto eu auxiliava com cuidado, percebi que a comida estava quente demais. Ao alertar uma das enfermeiras, esta fez pouco caso. Irritada, tirou o prato de minhas mãos com violência e, sem compaixão, colocou a colher à força na boca da paciente, que gemia de dor e olhava para mim, com olhos arregalados, como a me pedir ajuda. As palavras da enfermeira-chefe foram duras. "Aqui não temos tempo para frescuras. Temos cronogramas a cumprir." Naquele instante, senti o peso de uma verdade triste. A eficiência havia se sobreposto à humanidade. Cumprir metas era mais importante do que cuidar, e aquele foi o limite. A gota d'água que revelou a crueldade silenciosa, escondida sob o véu da rotina. Então compreendi o quanto despertar consciencial pode ser doloroso, mediante as decisões que é preciso tomar. Quando nossa vibração se eleva, já não conseguimos permanecer em espaços que vibram na indiferença e na ausência de amor. A dor que senti ao deixar aquele lugar foi também um chamado da consciência. Um lembrete de que não há evolução possível sem empatia. Sem olhar o outro como extensão de si. Ali, no meio do sofrimento humano, despertei um pouco mais para a verdade. O amor é a única força capaz de curar o que o ego adoeceu. A transformação interior, mais que apenas iluminação. Uma vez que a sujeira interna seja eliminada, o ambiente se torna mais claro, limpo e há espaço para novas experiências. É assim que a alma desperta, o pesadelo acaba. E a vida segue. O mundo ao nosso redor pode parecer o mesmo para os outros, mas algo dentro de nós já mudou. Nossa percepção se expandiu, e sentimos a necessidade de compartilhar com aqueles que ainda estão perdidos em seus próprios devaneios, apegos e frustrações. Ou, talvez, o caminho seja seguir em frente, sabendo que, de certa forma, também nos tornamos estranhos para os outros. O despertar consciencial não é um destino final, mas um processo contínuo. Não se trata de alcançar uma luz eterna e maravilhosa, mas de aprender a navegar por um mundo que ainda está em sombra para muitos. A verdadeira sabedoria está em saber diminuir nossa luz. Quando for necessário, não apagá-la, mas suavizá-la, para que possamos caminhar em espaços que ainda não estão prontos para a intensidade dessa iluminação. Muitas pessoas escolhem o afastamento temporário após o despertar. Isso pode ser necessário para que possamos nos reconectar com nossa essência, encontrar a paz interior e nos alinhar com as energias sutis da natureza. No entanto, mesmo no isolamento, algo dentro de nós continuará nos chamando para a conexão. Somos seres interconectados, e esse vínculo invisível entre todos e tudo não pode ser rompido. A jornada de se afastar temporariamente não é uma fuga definitiva, pois sempre haverá um momento de voltar ao caos, de retornar e aplicar a sabedoria adquirida. E ao retornar ao caos, será necessário usar a energia interior, adquirida durante a introspecção, para trocar com os outros experiências e desafios. Esse é o ciclo, dentro do caos. Essa luz consciencial ilumina as sombras dos outros, embora nem todos estejam prontos para enfrentá-las.
A parábola bíblica sobre a vela acesa nos ensina que a luz não deve ser escondida. Ninguém a acende para colocar embaixo da cama, mas para iluminar o ambiente. Um lembrete de que nossa luz existe para iluminar o caminho, não apenas para nós, mas também para os outros. Ela só cumpre seu verdadeiro propósito quando irradiamos sua claridade, transformando o ambiente ao nosso redor e guiando os que se encontram na escuridão. Algumas pessoas tentarão apagar a luz, porque ela as faz confrontar suas próprias sombras. Se isso acontecer, não se assuste. Talvez você perca amizades, oportunidades de trabalho ou até o apoio de familiares. O problema não é você, mas a resistência delas em confrontar a própria verdade. Momento de pausa. Respire fundo e sinta cada célula do seu corpo se expandindo com a energia da sua consciência. O despertar consciencial não é sobre encontrar uma resposta, mas sobre se permitir expandir, transcender e se reconectar com a verdade do que você realmente é. Agora, imagine-se indo além das limitações que você acredita ter. Que tal se você se libertasse dos velhos padrões e se permitisse ser quem você veio para ser? O despertar é uma jornada contínua, onde cada passo é um convite para ampliar sua visão de si mesmo e do mundo. Neste momento de pausa, reflita: o que está pronto para ser deixado para trás em sua vida? Quais limitações você ainda carrega e que não lhe servem mais? O despertar é a chave para liberar tudo o que não ressoa com o seu eu mais profundo. Sinta o espaço se abrir, dentro e fora de você, para uma nova realidade. Expansão e percepção em sintonia com o bem-estar. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse processo de expansão. Continue com a mente aberta e o coração receptivo para prosseguirmos nessa jornada. O que realmente importa após o despertar consciencial? Este é o ponto crucial. Como reagimos diante do caos? Como nos sentimos quando perdemos o emprego ou quando um relacionamento termina? Como nos comportamos diante da necessidade de atenção de nossos amigos e entes queridos? O despertar não é sobre viver em um estado constante de serenidade, mas sobre aprender a navegar pelas turbulências da vida com mais consciência e equilíbrio. Não há um manual único sobre como viver no caos após o despertar. Quanto mais nos afastamos, mais nossas energias se alinham com as forças sutis da natureza. No entanto, ao retornar ao mundo, somos chamados a usar esse conhecimento e essas experiências para iluminar o caminho. A nossa capacidade de transitar no caos com sabedoria, desapego e coragem é o que define se estamos evoluindo ou regredindo. O despertar consciencial é uma experiência única para cada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, compartilhá-la pode trazer clareza e conexão a outros que estão na mesma jornada. Se algo nesta série ressoou com você, eu adoraria saber mais sobre sua experiência. Como você tem lidado com essa nova visão da vida? Quais são suas expectativas para o futuro? E como você tem transitado no caos após o despertar? Expansão e percepção, em sintonia com o bem-estar. Agora, retorne sua atenção para o momento presente, sabendo que você já está no caminho do despertar. O simples fato de estar aqui e ouvir este podcast é um passo nessa direção. Chegamos ao fim de mais um episódio, e eu quero deixar minha profunda gratidão a você ouvinte que nos acompanhou até aqui. Que esse tema possa ter trazido reflexões, inspirações e novas possibilidades para o seu caminho. Obrigada pela presença e pela sintonia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Siga cultivando o bem-estar e a consciência no seu dia a dia.
expansão e percepção em sintonia com o bem-estar.